Graça e paz, amados, bem-vindo ao nosso encontro. O título da lição de hoje é a chamada profética de Samuel. O texto bíblico está no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Dá uma paradinha, faça essa leitura e aí depois nós vamos seguindo aí até a conclusão da nossa lição. Eu vou ler apenas o primeiro versículo que diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Nós temos três objetivos hoje, amados. Primeiro é definir o profetismo em Israel. Segundo é explicar o desenvolvimento do ministério de Samuel. E terceiro é analisar o ministério profético na atualidade. Pois bem, o ministério profético foi dado por Deus à igreja. A lição de hoje diz respeito ao ministério profético de Samuel e quanto ele foi separado para essa grande obra. Ao longo das Escrituras, Deus levantou homens e mulheres para que fossem portadores da mensagem de Deus ao seu povo. O meu desejo, assim como o desejo do comentarista da nossa lição, ao estudar esta lição, é que o Espírito Santo de Deus nos desperte acerca da necessidade dos dons sobrenaturais para a sua igreja. E mais especificamente o de profecia. Irmãos, o nosso Deus continua falando ao seu povo por meio deste maravilhoso dom. O primeiro ponto da nossa lição fala sobre definindo profeta em Israel. A primeira menção feita a um profeta no livro está registrada em 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 27 ao versículo 36. O texto diz que um homem de Deus foi a Eli pessoalmente. E aí, o termo homem de Deus é essencialmente sinônimo de profeta. Se você for no segundo livro dos reis, capítulo 9, diz assim: então o rei lhe enviou um capitão de 50 com os seus 50 e subindo a ele disse: homem de Deus. O rei diz: desce. Muitos estudiosos estão de acordo que este anúncio é obra dos editores deuteronomistas, ou pode ser uma inserção pós-deuteronomista no próprio texto. E existem razões para pensar dessa forma. Primeiro, o anônimo homem de Deus é sempre entendido como sendo porta-voz do historiador deuteronomista. Segundo, a mensagem do profeta fala de eventos que foram cumpridos consideravelmente mais tarde na história de Israel, particularmente na época da monarquia davídica. Outra coisa, o conteúdo do seu discurso especificamente antecipa o estabelecimento do sacerdócio zadoquita durante a monarquia unida. E o bacana desse discurso, que começa no versículo 27, é que ele traz uma fórmula tipicamente profética. Ele diz assim: e veio um homem de Deus, ele disse: assim diz o Senhor. Isso aqui era uma expressão, muito própria dos profetas do Antigo Testamento. E aí ele prossegue lembrando a ação de Deus em selecionar a família ancestral de Eli para o seu sacerdócio, para subir ao seu altar, para queimar incenso e usar o colete sacerdotal na presença dele, que é o versículo 28. Ele diz: eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Então veja, de acordo com este profeta, Deus havia escolhido uma família para realizar essas funções sacerdotais desde o período do êxodo no deserto. Ironicamente, o texto não registra a ocasião em que Deus escolheu os ancestrais de Eli para esta tarefa. Provavelmente,
a família referida no versículo 28 provavelmente é dos levitas. Deuteronômio 33, do 8 ao 11. Ou pode ser também a do sacerdócio arônico, Levítico capítulo 8. A maneira como a família de Eli ficou associada à declaração do profeta permanece incerto. Agora, uma coisa eu não posso esquecer. Profeta não é um adivinhador, mas ele é um porta-voz de Deus. Aí nós temos a definição de profeta. Irmãos, de longe, o termo mais comumente empregado é Nabi, profeta, o qual é empregado a Abraão, Gênesis 20, a Moisés, Deuteronômio 34, a Arão, melhor dizendo, né? Elias, a Eliseu, ao grupo de profetas do tempo de Elias e Eliseu, a Jeremias, a Ezequiel, a Natanael, Natã, Isaías, Abacuque, Ageu, Zacarias, Ananias e muitos outros profetas. Etimologicamente, a definição ela é incerta, porém diversos significados lhes são atribuídos, entre os quais nós temos dois, chamados por Deus e orador. Entretanto, irmãos, a maioria dos estudiosos trata a palavra profeta com o sentido de porta-voz. E nesse aspecto, o profeta seria um mensageiro de Deus, cuja missão era levar o povo a obedecer à vontade do Todo-Poderoso. E quem ouvisse esse porta-voz teria sucesso. Sabe por quê? Porque o profeta, ele comunica o que Deus lhe falou. Esse é o fundamento do movimento profético do Antigo Testamento. Aí nós temos Samuel e os demais profetas. Com Samuel, deu-se início ao movimento profético formal em Israel. E com Elias, o movimento profético, ele se desenvolveu ainda mais. A partir do ministério de Samuel, surgiram os profetas da corte, os que atuavam junto aos reis. Alguns desses profetas, não apenas aconselhavam os soberanos, mas também eram seus escrivãos. Nós temos como exemplo Samuel, nós temos como exemplo Natã, nós temos Gade. Fizeram esses homens alguns registros reais. Aí no segundo tópico da lição, ele fala do desenvolvimento do ministério de Samuel. E aí nós vamos ver o crescimento profético, de Samuel. Irmãos, se os filhos de Eli praticavam pecados abomináveis, o jovem Samuel crescia com integridade diante de Deus e diante do povo. Sempre escute isso, minha irmã, meu irmão, você que está me ouvindo. Sempre houve em Ana, sua mãe, um cuidado especial para que o seu filho estivesse envolvido com a obra de Deus. Quer um conselho? Não importa a idade, envolva o seu filho na obra de Deus. Aí nós temos a formação profética de Samuel. Samuel, como nós falamos na lição passada, ele aprendeu com Eli. Depois de um relato desfavorável sobre a casa de Eli, nós vemos uma declaração positiva concernente a quem? A Samuel. Diz o que o texto? O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Cara, olha só, a constante comparação, o contraste com os filhos de Eli e Samuel ajuda a organizar e concatenar esta unidade do ponto de vista literário. Ao estruturar o material dessa forma, irmãos, a unidade contém um elemento de simetria, de forma que 3 declarações negativas sobre os filhos de Eli são contrabalanceadas por 3 afirmações positivas concernentes a Samuel. Quer ver? Os filhos de Eli manipulavam o processo sacrificial, capítulo 2, do 12 ao 17.
Os filhos de Eli faziam sexo, estupravam as mulheres no santuário. Capítulo 2, versículo de número 22. Os filhos de Eli morreriam pela espada. Samuel crescia na presença do Senhor. 2:21. Samuel crescia em graça para com Deus e com os homens. 2:26. E Samuel ministrava diante do Senhor na presença de Eli. Capítulo 3, versículo de número 1. E aqui tem uma lição que ela é, irmão, extraordinária a respeito do relacionamento direto entre a qualidade religiosa e a eficiência do ministério nas instituições religiosas. Ao longo do capítulo, do 1 ao 3, o texto indica que a liderança religiosa de Siló deixou a desejar. As descrições de Eli como pai e sacerdote indicam que ele era ineficiente. Os seus filhos não queriam honrar a Deus. Contudo, essas eram pessoas que estavam servindo como ministros de Deus para o povo, irmãos. Então, a história de Eli e seus filhos nos lembra poderosamente que só porque uma pessoa trabalha no ministério, isto não garante que esse indivíduo ande perto de Deus ou seja sensível ao povo que vem adorar. Porque embora Eli, irmãos, por exemplo, servisse como sacerdote de Siló, ele não conseguia perceber as ações de uma pessoa angustiada que estava perante Deus. Foi o caso de Ana. Ela começou a orar, não saía voz da sua boca e ele associou aquilo à embriaguez. Ou seja, faltou o discernimento de espírito. Isso acontece muito nas igrejas atuais. Então, na história de Eli e seus filhos, até os leigos pareciam ser mais piedosos do que a liderança. Então, quando a qualidade da liderança está em falta na comunidade da fé, o povo que está no banco consegue enxergar a deficiência. Além do mais, se uma liderança fiel está em falta, pode haver muitas atividades acontecendo no recinto sagrado. Todavia, Deus não estará presente. No caso de Siló, todo tipo de atividade estava acontecendo, irmãos. Estava bombando as atividades. Entretanto, a Bíblia diz que a palavra de Deus era rara naquele lugar. Quando Samuel chegou, meu irmão, ele trouxe a palavra e tudo mudou. Sabe por quê? Porque há um poder transformador na palavra de Deus. Um famoso teólogo, o Dr. Cyrus Scofield, ele afirmou: em todas as épocas tem havido aqueles que se empenham em divorciar Cristo da Bíblia. Mas sem a Bíblia, nada saberíamos de Cristo. E a parte de Cristo, nunca entenderíamos a Bíblia. Jesus, irmãos, e a palavra, eles sempre andaram juntos, um sempre apontando e revelando o outro. Foi o próprio mestre quem disse que o motivo dos erros constantes cometidos pelos homens está na falta de conhecimento e revelação interior da palavra de Deus. Mateus capítulo 22. É justamente nessa área aí que Satanás exerce uma atividade constante. Ele tenta impedir que o poder transformador de Deus, exercido pela palavra, alcance o entendimento dos homens para que esses sejam libertos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Que o Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo. Aí tem um evangelista americano, Ruben Archer Torrey, falando sobre a Bíblia, irmãos, ele fala algo extraordinário. Ele diz assim: neste livro há mais poder para salvar os homens, purificar, alegrar, embelezar as suas vidas do que em todos os demais livros colocados juntos. Mas somente o conhecimento experimental desta palavra pode produzir verdadeira libertação. Irmãos, só o conhecimento experimental
pode produzir verdadeira libertação no homem. Religião não salva e nem liberta ninguém. Na verdade, ela tem sido uma máquina para a fabricação de grandes hipócritas. Eles não entram no reino de Deus e também não permite que outros entrem, que outros o façam. Foi o caso dos filhos de Eli. Eles tinham a obrigação de ministrar a palavra. E através da palavra ministrada, as pessoas seriam abençoadas, a história seria outra, mas eles se divorciaram da teologia. Eles se divorciaram da palavra. E foi um caos. Ou seja, eles não queriam entrar no reino e também estavam impedindo pessoas de entrarem. Quando em João 8,34, Jesus declara que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado, ele estava denunciando que os religiosos judeus não somente tinham uma história de escravidão na mão de outros homens, no caso os egípcios, moabitas, midianitas, romanos, mas também por conta do pecado eram escravos de si mesmos. Tinham, em verdade, conhecimento intelectual, mas faltava-lhe o experimental. Conheciam a teoria e desconheciam a prática. Eram os filhos de Eli. Samuel, diferentemente deles, tinha o conhecimento intelectual e tinha a prática. Diz a Bíblia que ele ministrava perante o Senhor. Ele vivia aquilo que ele falava. E o apóstolo Paulo disse o quê? Pois posso testemunhar que eles têm zelo de Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submetem à justiça de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 2 e versículo 3. Aí nós temos a disciplina de Samuel, irmãos, também é um ponto muito bacana, porque ainda jovem, Samuel já se mostrava disciplinado. Ao ouvir a voz de Deus, que chamava pelo seu nome, por 3 vezes, ele se dirigiu a ele com todo respeito e temor. 1 Samuel, capítulo 3, 4 e 5, irmãos, diz assim: e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: ele, eis-me aqui. Essa resposta, irmãos, na verdade, ou seja, essa postura aponta para que ele era realmente o homem certo para ouvir a palavra do Senhor. Por não ter a experiência pessoal com Deus, ainda não sabia como responder ao chamado divino. Por isso, ele recorreu a Eli. E Eli o orientou. Desde então, Samuel passou a receber visões de Deus e orientações da sua palavra. Eu quero que você preste atenção no negócio. No que eu vou dizer agora. Se os nossos filhos servirem a Deus com a disposição de Samuel, irmãos, educados por nós pais na presença do Senhor, eles influenciarão de maneira impactante essa geração. Eu vou repetir. Eles vão impactar de forma extraordinária esta geração. Mateus capítulo 5, do 13 ao 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender a candeia e se colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na sala ou na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que estais no céu. Aleluia! Aí nós temos o terceiro ponto da nossa lição, que é o ministério profético na atualidade, irmãos. O dom da profecia, ele está disponível a todos os crentes, de forma sobrenatural e momentânea. O objetivo, eu não posso deixar de falar isso aqui, da profecia é edificar, consolar e exortar. Eu vou repetir. O objetivo, o propósito da profecia é edificar,
consolar e exortar. Então vamos começar por edificar. Irmãos, quando o profeta Isaías disse ao rei Ezequias para colocar a sua casa em ordem, porque ele morreria, Ezequias foi edificado por aquela profecia e Deus lhe deu uma segunda chance. Isaías capítulo 38. Quando você ouve uma palavra profética para a sua vida, você se sente o quê? Fortalecido. Você se sente abençoado. A mensagem de Deus sempre promove edificação. Sempre. Porque a manifestação do Espírito, segundo a palavra de Deus, é concedida a cada um visando um fim proveitoso. 1 Coríntios 12, 7. Já as palavras dos homens, né, irmãos, muitas vezes elas desmotivam. Elas destroem os sonhos das pessoas, irmão, que tem de gente é especialista em destruir sonhos, não está no gibi. E você consegue perceber a diferença, né, entre uma pessoa que está sendo usada por Deus e uma pessoa que está sendo usada por si mesma ou pelo diabo. Né? Porque o fim sempre é proveitoso. Edifica. Segundo, exorta. Um exemplo de profecia que exorta foi o do profeta Natã, quando admoestou o rei Davi por seu pecado, né, para que ele se arrependesse, 2 Samuel capítulo 12. Deus, irmãos, ele tem sim toda a autoridade de nos chamar a atenção. E o profeta, quando usado por Deus verdadeiramente, faz estremecer aquele que ouve, porque sabe que está com a razão. Para ministrar uma exortação, o profeta deve ter a autoridade de Deus. Senão a pessoa fica revoltada. Senão a pessoa não aceita a correção. A exortação, por mais severa que seja, deve ser feita em amor. O que diz Hebreus 12, 6. Pois o Senhor corrige ao que amam. A maioria dos profetas da Bíblia tem um perfil exortativo em suas profecias, chegando até mesmo a denunciar os pecados no meio do povo. Então, se você recebeu uma exortação do Senhor, aceite ser corrigido por Deus. E o terceiro é consolar, né, irmãos? Ananias foi enviado por Deus para entregar uma palavra de consolo para o apóstolo Paulo, né, Saulo, após o seu encontro com Jesus. Paulo precisava de apoio, de orientação para a sua nova vida, Atos capítulo 9. A mensagem que vem de Deus, irmãos, traz conforto. Vou repetir, a mensagem que vem de Deus traz conforto para aqueles que recebem. Saber que Deus está falando conosco já é motivo de tranquilidade. Muitas pessoas precisam de uma palavra de esperança e esperam uma resposta de Deus. O que diz a Bíblia, irmãos? Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e sejam o quê? Consolados. 1 Coríntios 14, 31. Através de uma profecia, recebemos a resposta às nossas orações. O Espírito Santo é o Consolador, por isso usa pessoas espirituais para enviar palavra de conforto quando nós precisamos. O objetivo da profecia é edificar, consolar e exortar. Aí nós temos o ministério de profeta no Novo Testamento. O emprego do termo profeta no Novo Testamento refere-se a determinados indivíduos chamados por Deus a fim de entregar revelações específicas à igreja. Suas mensagens eram proclamadas com autoridade sobrenatural e reconhecidamente divina. Os profetas eram impulsionados extraordinariamente pelo Espírito Santo para o exercício desse ministério. Agora, atenção, irmãos, não podemos confundir o ministério profético com o dom de profecia. O dom de profecia é para todos. 1 Coríntios 14, 31, todos podereis profetizar. O ministério profético não. 1 Coríntios 12, 29, são todos profetas?
O ministério profético é exercido através de um ministro dado por Deus à igreja. O dom de profecia é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo concedido a uma pessoa do povo para transmitir a mensagem divina. No ministério profético, Deus usa principalmente a mente do profeta. No dom de profecia, Deus usa principalmente o aparelho fonador da pessoa. O profeta é um pregador especial com uma mensagem especial. Sua mensagem, ela apela à consciência das pessoas em relação a Deus, a si mesmo, ao pecado e à santidade. Vemos isso nos profetas do Antigo Testamento. É só conferir as mensagens dos livros proféticos e você vai ver isso. No Novo Testamento, podemos ver isso em profetas como Silas, Atos capítulo 15, e Ágabo, Atos capítulo 21. O profeta de Deus é também um intercessor diante de Deus pelos homens e pela obra. E por aí vai, né? O forte do profeta de Deus é expor os padrões de justiça divino para o povo. Ele é um arauto da santidade de Deus. Com autoridade e unção divina, está sempre a condenar o pecado. Isaías 58, versículo 1. O seu espírito, irmãos, ferve com isso. Ele geme por isso, pois para isso ele foi chamado. E a igreja, irmãos, precisa muito desse ministério nos dias atuais. E a pergunta é: onde estão os profetas? Não é de hoje, né? Que os grandes líderes, né? Os líderes sérios estão preocupados com a dimensão profética da igreja. Não me refiro à profetada, né? Tão comum em muitos lugares por aí, né? Adivinhações, chutes prognósticos. Nem os que se sentem porta-vozes de Deus para manipular a vida de incautos. Me refiro à dimensão veotestamentária de pessoas vocacionadas por Deus para diagnosticar o presente, para denunciar os pecados individuais. Fossem eles cometidos por pessoas simples, como pelos reis, e o pecado nacional, né, tão esquecido pelos púlpitos e animadores de auditório religioso. Eu estou falando do profeta, dos Isaías, dos Jeremias, dos Amós, dos Abacuques modernos. A profecia é uma necessidade premente nos dias de hoje. A profecia é uma necessidade premente nos dias de hoje. 1 Coríntios 14, versículo de número 5. E eu quero concluir a nossa lição de hoje dizendo o seguinte, irmãos: onde estão os crentes usados por Deus para falar extraordinariamente ao povo? Aonde eles estão? Estamos nos últimos dias, amados. Precisamos de obreiros fiéis que busquem os dons do Espírito. Agora, com uma ressalva: estejamos vigilantes, porque todo enunciado profético tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Feche essa lição com essa pergunta: aonde estão os profetas? Que Deus nos guarde nesses últimos dias.